Você sabia que muitos casamentos não acabam por falta de amor? Acabam por falta de dinheiro? Por incrível que pareça, a maioria das vezes não é falta de dinheiro, é falta de estrutura. Começa pequeno. Um compra o que o outro não esperava. Uma conta atrasa, um cartão estourado. Aí vem a frase, de novo isso? E pronto, o dinheiro vira um campo de batalha dentro da casa. Hoje, eu vou te mostrar por que isso acontece de verdade. E vou te dar um caminho simples e fácil para você tirar o dinheiro do lugar da briga e colocar o dinheiro no lugar certo. Ferramenta de construção do casal. E no final do vídeo eu vou te fazer a pergunta que todo casal deve responder, se quiser prosperar junto, claro. Trabalho com casais e eu vejo o mesmo padrão se repetindo. O casal até se ama, mas vive no modo sobrevivência. E aí o dinheiro vira o vilão. Só que ele só está revelando uma coisa: vocês não têm um sistema de decisão dentro da casa. Mas hoje a gente vai organizar isso. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque toda semana nós temos novos vídeos que vão te ajudar. Voltando ao nosso vídeo, o problema não é o dinheiro. Deixa eu te falar uma verdade, que pode doer, mas liberta. O dinheiro, ele não cria o problema, ele expõe o problema. Ele expõe diferença de prioridade, diferença de mentalidade, diferença de educação financeira e principalmente falta de acordo. Porque quando um casal não tem acordo, cada um vive com a própria lógica. Um acha que tá tudo bem parcelar, o outro acha que é uma loucura parcelar. Pensa que tem que aproveitar a vida agora. O outro está pensando no futuro. E quando essas duas lógicas vivem na mesma casa, é guerra na certa. E tem mais, dinheiro tem emoção. Para muita gente, dinheiro é segurança. Para outros é liberdade e para outros é status. E quando isso não é conversado, a discussão nunca é sobre números, é sobre significado. Daqui a pouco eu vou te mostrar 3 erros que mais destrói casais. Mas antes eu preciso te mostrar como isso começa na prática. Imagina um casal no começo, sonhos, planos, agora vai. Aí vem a vida real, aluguel, contas, imprevistos. No começo eles até tentam. Vamos nos organizar? Só que ninguém define regras, ninguém define rotina, ninguém define quem faz o quê. E o que acontece? Um compra e esconde para não gerar briga, o outro descobre. E é claro, se sente traído. Um faz dívida pensando em resolver o problema. O outro sente medo do futuro. E aí nasce uma coisa silenciosa: ressentimento. Porque um começa a sentir que carrega o casal nas costas. E o outro, por outro lado, começa a se sentir controlado. E quando o dinheiro vira isso, controle versus liberdade, acabou o relacionamento, porque a briga para de ser sobre dinheiro e se torna por poder. E agora eu vou dizer uma frase que resume 90% dos casos que eu vejo. Casais raramente quebram por falta de dinheiro. Casais quebram por falta de acordo. Sem acordo, tudo vira pessoal. Tudo vira ataque, tudo vira cobrança. E quais são os 3 erros que destroem os casais? Primeiro e clássico, não conversar. Primeiro erro, ele é clássico, ele é óbvio, mas ninguém corrige. Não conversam sobre dinheiro. E eu não estou falando de conversar quando tá tudo pegando fogo. Eu estou falando de conversar com clareza, com calma, com método. Sabe o que acontece quando o casal não conversa? O dinheiro vira tabu e o tabu explode. Tem casal que só fala sobre dinheiro em 3 momentos: quando a conta estoura, quando chega uma cobrança ou quando alguém quer comprar alguma coisa. E aí já começou errado, né, pessoal? Agora vamos ao segundo erro: decisões individuais. Isso destrói confiança, porque quando você decide sozinho, você manda uma mensagem para o seu casamento: eu não preciso de você para construir a minha vida. Tem decisões que parecem pequenas, mas criam um padrão. Cartão escondido, compras não avisadas, parcelas sem medo. E quando vira hábito, vira rachadura. E o terceiro erro: sem visão
sem regras. O casal até trabalha, até corre, mas não sabe para onde está indo. Sem visão, qualquer gasto vira briga, porque ninguém tem um norte para decidir. E sem regra, cada um acha que está certo, porque não existe um combinado, não existe um padrão, existe opinião. E opinião, ela muda conforme o humor. Casal forte não vive de opinião, vive de acordo. Quero te perguntar uma coisa de verdade. Se hoje você ganhasse 30% a mais, a vida de vocês melhoraria de verdade ou a briga só ficaria mais cara? Porque quando o problema é estrutura, mais dinheiro não resolve. Mais dinheiro só amplia o caos. Agora eu vou te dar o primeiro passo, simples, mas poderoso. Antes de falar de investimento, renda, aplicação, vocês precisam organizar como decidem dentro de casa. Se você quiser prosperidade, você precisa de governo. Governo não é mandar. Governo é ter direção, regra e clareza. E aqui vai a pergunta que eu te prometi lá no começo do vídeo. Quem decide o que e com base em qual regra? Se você não consegue responder isso, o dinheiro vai gerar briga. Porque o problema não é o cartão, é a falta de decisão. Deixa eu fechar com uma frase bem direta. Quando o dinheiro não tem direção, ele vira conflito. Mas quando o casal cria uma direção juntos, dinheiro vira uma ferramenta de paz, crescimento e segurança. Não é sobre ficar rico, é sobre ter uma vida estável. É sobre ter um relacionamento que respira e um futuro que faz sentido. No próximo vídeo, a gente vai entrar num assunto um pouco mais delicado. Por que os casais não conseguem conversar sobre dinheiro sem brigar? E qual a maneira certa de iniciar essa conversa sem que vire uma guerra? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Qual é a maior dificuldade com o dinheiro no seu casamento? Fico por aqui, aquele abraço.